estão bem? Como que vocês estão hoje? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. É um assunto que eu adoro trabalhar na clínica. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e eu gosto muito de estudar sobre ansiedade, muito mesmo. Na verdade mesmo, a ansiedade, ela é o medo, né? A gente pode dizer que são sinônimos. Porque sempre que a gente tá ansioso, a gente tá com medo. Então, enquanto a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, eu vou pegar alguns pincéis, porque como vídeo de relaxamento, pra passar na tela, enquanto a gente vai conversando sobre esse assunto, pra que não fique chato pra vocês, tá bom? Bom, gente, me contem, vocês se consideram ansiosos? Porque assim, ansiedade mesmo, todo mundo tem, né? No momento em que a gente nasce, ali já é instalada a ansiedade. Então não tem assim como a gente dizer que a gente não é nada ansioso, né? Não tem como. Um pouquinho de ansiedade todo mundo tem. E na grande maioria das vezes, quando a gente tá ansioso, a gente tá, na verdade, com medo do futuro. Então, uma das técnicas, né, uma coisa que é bem interessante a gente fazer é a gente conseguir conversar com essa ansiedade e perguntar para ela quais são os medos que essa ansiedade carrega, porque geralmente é medo do futuro, medo de que alguma coisa ruim aconteça. Eu não sei se vocês seguem o meu canal de psicologia e lá eu sempre falo que o nosso cérebro, ele é meio que programado pro negativo, sabe? É meio que como se a gente tivesse uma programação que pende sempre para o negativo, como se houvesse uma crença de que o futuro vai ser sempre ruim. Infelizmente, né, gente? Infelizmente é muito difícil, assim, a gente achar uma pessoa que tenha uma programação pro positivo, né? Uma pessoa que é sempre positiva, que tá sempre com um pensamento positivo. Isso é muito difícil, porque desde muito cedo a gente é condicionado a ter medo, a ter cuidado, a ter muito receio do novo. E tudo isso vai entrando no cérebro como uma programação negativa. Então, por exemplo, né, uma criancinha. Eu não tô falando aqui, gente, que os pais criam as crianças errado, não é isso, tá? Mas assim, pensa numa criancinha que tá descobrindo algo novo, que tá brincando num parque, que teve a grande ideia de escalar alguma coisa. Então, os adultos geralmente, né, vão fazer o correto, que ao cuidar dessa criança, geralmente falam sobre os perigos, né, que aquilo pode acarretar. Então, às vezes a gente acaba falando, ai, você vai bater a cabeça, vai sair sangue, você vai se machucar. Então, todo esse negativo vai entrando na cabeça da criança, porque assim, para ela era uma grande ideia. Para a criança, aquela escalada era uma excelente ideia, né? Mas aí aquilo vai sendo substituído por algo negativo. Então, meio que a gente vai aprendendo que as coisas negativas são mais fáceis de acontecer ou tem mais probabilidade de acontecer do que as coisas boas, né? Mas, de novo, gente, isso não quer dizer que as pessoas criam as crianças errado, não, tá? É o normal mesmo, isso acontece, isso é necessário realmente, né, pra prevenir acidentes, enfim, tudo isso, lógico, né, gente? Mas esse é um dos motivos pelo qual a gente acaba tendo uma programação mais voltada pro negativo. Então, gente, eu peguei outro pincelzinho aqui, ó, pra vocês relaxarem enquanto a gente vai conversando, tá? Então, assim, já que a ansiedade, ela diz bastante sobre o futuro, uma das coisas bem legais a se fazer, um hábito que a gente pode adquirir, é tentar, por
puxar a nossa mente para o presente. Porque quando a nossa mente está concentrada no presente, no que a gente está fazendo, não está lá no futuro, é mais fácil da gente controlar essa ansiedade, né? Por exemplo, quando vocês estão tomando banho, vocês prestam atenção, assim, na temperatura da água, no cheiro do sabonete, na textura? Ou será que a gente toma banho pensando no futuro, fantasiando o futuro, ou se não remoendo o passado, né? Eu devia ter falado isso pra pessoa. Então, gente, é muito difícil uma pessoa que ela fica sempre plena no presente. Isso é impossível, na verdade, né? É muito difícil. Porque a nossa mente, ela voa muito e como ela é programada para o negativo, geralmente ela fantasia muito nesse negativo, né? Então, um treino bem legal a se fazer é se trazer sempre para o presente. Então, dá pra gente treinar isso nas atividades do dia a dia. Então, como escovar o dente, tomar banho, quando a gente está estudando, realmente tentar focar a atenção naquilo. Na verdade, é estar no presente em tudo que a gente se propõe a fazer e deixar o menos possível a mente voar, né? Porque a ansiedade, ela, como ela está relacionada ao futuro, então se a gente treinar, se trazer para o presente, os sintomas tendem a diminuir, né? Lógico, né, gente, que tem muitos casos em que o paciente precisa de medicamento, precisa de tratamento psiquiátrico, porque envolve patologias ou porque a pessoa, somente com a psicoterapia, ela ainda não consegue o resultado que seria eficaz, né, na verdade. Então, em muitos casos precisa sim de medicamento, precisa sim de atendimento psiquiátrico, tá? Então, é muito importante a gente não se negligenciar. Porque eu já conversei com muitas pessoas que têm preconceito, sabe, com essa questão do medicamento ou de tratamento psiquiátrico. E isso não é legal, né? Porque isso vai fazer a pessoa sofrer muito, né? Por muito tempo, talvez pela vida toda. E a gente sabe que tudo que não é tratado, né? Que precisa de tratamento e não é tratado, a gente sabe que tudo isso tende a aumentar. Então é muito importante a gente não se negligenciar, né? Nesse ponto. A gente pedir ajuda, a gente fazer uma avaliação mesmo, né, psicológica ou psiquiátrica, para que esses sintomas diminuam e a gente aprenda a lidar com a ansiedade. Outra coisa, gente, muito importante é a gente aceitar a ansiedade. Porque, como eu falei no início, todos nós temos ansiedade, né? Então, se a gente aceitar a nossa ansiedade, não ficar lutando contra ela, não ficar reclamando dela o tempo todo, isso também tende a melhorar. Por quê? Porque às vezes a pessoa coloca muito foco nisso e isso causa muito medo. Sabe quando a pessoa ela tem algum transtorno, ela tem uma síndrome do pânico, ou algo do tipo, que ela fica com medo de ter os sintomas. Então, é claro, né, que nesses casos a pessoa precisa estar em tratamento, precisa estar se cuidando bem direitinho, né, claro. Mas uma das questões é a aceitação. Quando a gente aceita que a gente tem medo de determinadas situações, quando a gente tem medo do novo, por exemplo, então a gente aceita, a gente consegue lidar melhor. Tudo que a gente rejeita, que a gente não aceita, que a gente luta contra aquilo, tende a crescer. Porque nesses casos, quando a gente luta, a gente tá colocando foco. Tudo que a gente coloca, o foco cresce. E tudo que a gente tem medo, que a gente deixa a mente fantasiar, a mente voar muito pro lado do medo, isso também tende a crescer. Então, eu não sei se vocês já viram, né, nas redes sociais,
aquela figurinha de um menininho do lado de um monstro e dizendo que aquele monstro é a ansiedade, ou é o medo, ou são os pensamentos, e o menininho tá tomando café com esse monstro, né? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente aceitar as nossas dificuldades de lidar com determinadas situações, a gente tem mais clareza sobre esse medo. E aí a gente tem a oportunidade de conversar com ele. Quando a gente acolhe esse medo, né? Na verdade, eu costumo falar, quando a gente chama o medo para tomar café, a gente tem a oportunidade de olhar melhor se aquilo faz parte das nossas fantasias, das nossas programações, ou o que de tudo isso, de todo esse medo, de toda a tristeza, que realmente faz sentido. Porque tem muitas coisas que não faz sentido. Por exemplo, algum trauma de infância. Na infância, claro, a gente não sabia lidar, a gente não tinha recursos para lidar com determinadas situações, com as nossas tristezas, a gente não tinha recurso. Só que aquilo causa uma programação no cérebro que hoje a gente já sabe lidar. Então, talvez, se a gente olhar para essas situações, a gente consiga perceber que hoje as coisas mudaram, que hoje a gente tem recurso para lidar. Tem uma coisa bem importante, gente, sobre a ansiedade, que deixa eu pegar outro pincel aqui. Tem uma coisa muito legal sobre a ansiedade, que é a gente tomar consciência da nossa resiliência. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de adaptação, de evolução, de aprendizagem. O ser humano tem uma capacidade maravilhosa de lidar com os problemas, de lidar com os problemas, com as situações novas, né? E isso que é a resiliência. Então, se a gente tomar consciência disso, que a gente tem essa capacidade, que a gente consegue sim se adaptar, lidar com situações novas, muitos desses medos também tendem a diminuir, né? Então, tem tudo isso que dá pra gente fazer pra gente conseguir amenizar um pouquinho os sintomas de ansiedade. Mas claro, né, se você puder fazer psicoterapia, gente, é muito bom. O momento da psicoterapia é um momento assim, nossa, sério, gente, que é muito bom, né? A gente ter toda a atenção, todo o cuidado voltado pra gente, pra nossa questão. Nossa, gente, isso não tem preço, né? Muito, muito maravilhoso mesmo. Sem contar que quando a gente se cuida, não só com a psicoterapia, né? Também com esses cuidados que eu citei, que eu dei essas sugestões, né? Pra vocês, quando a gente se cuida, quando a gente olha para os nossos medos, a gente tende a aumentar também a nossa autoestima, né? Porque a gente tá mandando uma mensagem pro cérebro que a gente tá se cuidando, que a gente tá prestando atenção nas nossas feridas internas. A gente manda uma mensagem pro cérebro de valorização, que a gente se valoriza, que a gente se preocupa com a gente. Então, tudo isso nos é devolvido como percepção de valor, como autoestima, como amor próprio, né? Não adianta a gente querer trabalhar autoestima se a gente não se cuida, porque o cérebro vai falar, ué, mas você tá querendo ter autoestima, mas você não olha para você mesmo, você não valoriza suas dores, você não se cuida, então não tem como, né, gente? Então, tudo isso tem muito a ver com a ansiedade. Todos os nossos medos também, eles dizem um pouquinho do nosso não olhar para o nosso valor. Porque quando a gente se valoriza e a gente vê, nossa, olha que pessoa incrível, né? Que eu sou, olha quantas coisas que eu já consegui, quantas coisas que eu superei. Quando a gente consegue olhar para tudo isso, os medos tendem a diminuir. Uma coisa muito legal também, gente, nossa, acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Mas um exercício muito legal a se fazer é o exercício da criança interna.
Então, é uma sugestão bem legal. Para quem tem medos e ansiedades, esse é um exercício muito bom. Também para traumas de infância, quando a gente tem dores que a gente lembra que a gente passou na infância e a gente ainda não superou. Quando algum adulto nos tratou, às vezes com desrespeito, com não empatia. É muito interessante fazer esse exercício da criança interna. Esse exercício é assim. Você se imagina com mais ou menos uns 5 anos de idade, 4, 5 anos, e você se imagina também você hoje. Então, você hoje vai conversar com você mesmo quando era criança. Então, são dois vocês, tá bem? Então, e aí o que esse adulto vai falar para essa criança? Você pode pegar essa criança no colo, se quiser, ou não, né? Aí você sente o que é melhor para você. Aí você acolhe essa criança e mostra para ela tudo que você já conseguiu até hoje. Vamos supor, você olha para essa criança que é você mesmo, né? E aí você fala assim para ela: olha, tá vendo? Eu estudei, eu tô trabalhando, eu conheci vários lugares, eu consegui superar um medo que eu tinha, eu, sei lá, dirijo, sei lá, qualquer coisa que você considera, né, que foi uma conquista. Gente, não precisa ser grandes coisas, não, tá? Coisas normais do dia a dia que uma criança geralmente tem medo, uma criança geralmente acha aquilo impossível, talvez. Então, você conversa e mostra para essa criança todas as suas conquistas. E aí você pode pegar essa criança pela mão, mostrar para ela a casa que você mora atualmente, mostrar algo que você conseguiu comprar, que você queria muito, o que você estudou, enfim. E aí você vai mostrando todas essas conquistas. Por que isso é tão importante, esse exercício da criança interna? Porque muitos dos nossos traumas e medos, eles têm origem na infância. Então essa é uma oportunidade da gente ressignificar coisas que não foram tão agradáveis assim, que tem origem na infância. Então a gente consegue meio que acessar essa infância através desse exercício, para que a nossa criança interna ela tenha menos medo. A gente costuma dizer, né, alguns teóricos costumam dizer que quando a gente está com muito medo, é a nossa criança interna que está com aquele medo. Então, nesse momento, a gente consegue acessar essa parte nossa para conseguir melhorar, enfim. Então, é um exercício muito legal, tá bom? Para quem tem dificuldade de se valorizar, de valorizar as conquistas, é um excelente exercício, tá bem? Então é isso, gente, que eu queria trazer pra vocês hoje. Apesar de eu ser psicóloga e esse ser um vídeo de ASMR de psicóloga, né? Gente, isso em nada tem a ver com uma consulta psicológica, tá bom? Esse foi um vídeo assim que eu adaptei, né, pra juntar os dois temas, pra talvez ajudar vocês. Eu sei que muita gente tem questão com ansiedade, se considera muito ansioso, não sabe de forma alguma como lidar. Então eu quis juntar o ASMR com esse conteúdo, tá bem? Mas isso não tem nada a ver com uma consulta psicológica, tá, gente? A consulta psicológica, ela é totalmente baseada na demanda que o paciente traz, né? Então, por isso que seria muito difícil fazer uma ASMR de psicóloga, assim, né, como talvez vocês me pedem sempre, né? Mas por que isso é muito complicado? Porque tudo que um psicólogo fala é o paciente que traz aquela demanda, então não daria muito pra eu fazer isso aqui, né, no vídeo, porque, não sei, teria que ter essa demanda vida do paciente, primeiro de tudo, né? E claro, né, gente, uma consulta psicológica, ela diz muito de técnicas científicas, tudo é pautado na ciência, a gente não tira nada da cabeça, tudo é muito estudado. Então, por isso que é uma profissão, assim, ai, que maravilhosa, claro que eu sou suspeita pra falar. Mas a gente precisa estudar muito, a gente precisa estar sempre atualizado, sempre linkando com a parte neuro, enfim, gente, é algo realmente muito rico de conhecimento. Então, é isso.
tenha ajudado quem tem alguma questão com ansiedade, quem não sabia como lidar, quem não sabia muito sobre ansiedade. Espero que esse vídeo tenha dado uma luz, tá bem? Até mais então, gente.